Telefone Bahia FM. 3626-1800. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 18 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. 1000 militares se preparam para atuar nos presídios do país. E o presidente Michel Temer inicia encontros com governadores para discutir ações de segurança. Estados precisam solicitar a presença das Forças Armadas. Terão, isso sim, a possibilidade da inspeção em todos os presídios brasileiros. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Atenção, estudantes! Saiu o resultado das provas do Enem e inscrições para o SISU começam na semana que vem. Mais crédito e menos burocracia para as micro e pequenas empresas. É o programa Empreender Mais Simples que foi lançado hoje. Thaísa Dias. 8 bilhões e 200 milhões de reais vão ser disponibilizados para cerca de 40 mil empresas em 2 anos. Ministro da Fazenda participa de fórum com principais líderes da economia mundial. Em entrevista exclusiva, Henrique Meirelles diz que Brasil é destaque em oportunidades e investimentos no mundo. Hoje, na apresentação, Roberto Camargo e Cláudia Gomes. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta aplicar www.gov.br. Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica estarão prontos para atuar dentro dos presídios em 8 ou 10 dias. Ontem nós já falamos aqui que o presidente Michel Temer ofereceu o apoio das Forças Armadas para garantir a segurança das penitenciárias do país. Os detalhes de como vai funcionar o trabalho desses militares para descobrir drogas, armas e celulares nas prisões foi apresentado hoje. O governo federal prevê que 1000 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica atuem no primeiro momento nas operações dentro dos presídios. Esse número pode aumentar, dependendo dos pedidos dos governos estaduais. Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, deu mais detalhes sobre como vão funcionar as inspeções. Não será uma única vez, tá certo? Quando será, aí a gente não pode dizer. Porque o fator surpresa é fundamental nesse trabalho. Sempre em articulação com as forças estaduais, mas de fato, a gente não pode antecipar se 30, 40, 20, 60 dias depois nós teremos uma outra discussão. O ministro Raul Jungmann garantiu que os militares não vão ter contato com os presos. As vistorias vão ser realizadas quando os detentos estiverem no banho de sol ou colocados em outro pavilhão. Nós só interviremos aonde existir condições de segurança e que não exista a possibilidade de que você venha a ter um incidente envolvendo Forças Armadas e população carcerária. Nós estamos dando uma contribuição para reduzir a tragédia que tem se verificado humana, que tem se verificado nos presídios penitenciários. Por quê? Porque feita a limpeza, feita a varredura, o que nós esperamos é que retirando lá de dentro armas, facão, barra de ferro, explosivo, essa tragédia ela possa, se não ser evitada, pelo menos ser minimizada e que não se repita. Os militares vão realizar as vistorias usando detectores de metal e scanners, mesmos equipamentos que foram utilizados durante a Copa do Mundo e Olimpíadas realizadas no Brasil. O presidente Michel Temer destacou a ousadia do governo em autorizar o uso das Forças Armadas para inspecionar os presídios estaduais. Pela primeira vez, com o drama infernal que ocorre hoje nas penitenciárias do país, nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios, porque elas têm uma grande credibilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma grande autoridade. Não terão, evidentemente, contato com os presos, mas terão, isso sim, a possibilidade da inspeção em todos os presídios brasileiros. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. O decreto do presidente Temer, que autoriza os militares a atuarem nas cadeias, foi publicado hoje e tem duração de 1 ano. Reportagem Paola de Onde. E para discutir a violência e rebeliões nas penitenciárias, o presidente Michel Temer se encontrou com governadores da região norte, além de representantes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O presidente defendeu o uso das Forças Armadas e a construção de mais
prevista no Plano Nacional de Segurança. O plano já tem data e locais para começar a ser colocado em prática. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Massalvia, que fala ao vivo no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto, Glaucio, ouvintes da Voz do Brasil. Foi o primeiro encontro do presidente Michel Temer com governadores para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. Ao todo vieram ao Palácio do Planalto os governadores de Rondônia, Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Mato Grosso, além das 20 governadoras do Acre e do Mato Grosso do Sul. Todos assinaram a adesão ao plano, que já tem data para entrar em operação. Em 15 de fevereiro, Aracaju, Natal e Porto Alegre implantam 3 núcleos de inteligência policial, um em cada cidade, para o trabalho conjunto entre agentes federais e estaduais. Na reunião com os governadores, o presidente Michel Temer defendeu que o governo federal fique lado a lado com os estados e justificou o emprego das Forças Armadas nas penitenciárias estaduais. A fiscalização dos presídios, dos agentes penitenciários, tem limitações que outras forças podem não ter, não é? Por isso que no dia de ontem nós deliberamos que eu deveria colocar as Forças Armadas à disposição dos governos estaduais, desde que haja concordância, naturalmente, e até mesmo solicitação dos governos estaduais. Com que objetivo? Vejam que às Forças Armadas não cabe exercitar a segurança pública, mas cabe manter a lei e a ordem nos termos constitucionais. Mas o presidente também advertiu que é uma ilusão achar que apenas as inspeções nas penitenciárias estaduais vai resolver o problema. Para Michel Temer, a questão também passa pelas fronteiras. Nós temos um grande problema, que é o problema das fronteiras, não é? Por onde entram armas, entram droga, entra mais variado contrabando, que é um alimento para o crime transfronteiriço, transnacional, não é? E por isso mesmo nós estamos agora transformando aquelas operações de fronteira que eu até explorei num dado período, que eram episódicas, nós estamos transformando-as em permanentes. O governador de Rondônia, Confúcio Moura, foi na mesma linha e pediu a presença do Exército nas fronteiras. Toda a situação prisional brasileira e também a violência no Brasil, sempre todo mundo sabe que é do tráfico de drogas. E essa droga entra nos nossos estados, entra pelas nossas fronteiras terrestres, nossos estados. A única solução é o Exército na fronteira. É o Exército realmente que é a situação de segurança nacional. Ainda sobre as ações na área de segurança pública, o Ministério da Justiça anunciou a criação de um Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária, que vai atuar dentro dos presídios. O grupo vai contar com 100 integrantes que vão ser cedidos pelos próprios estados e vão atuar sempre quando as unidades da federação julgarem necessário para a contenção de problemas nas penitenciárias. As rebeliões e presídios já mataram mais de 100 presos no começo deste ano nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou ainda que os governadores e as vice-governadoras dos 9 estados que se reuniram com o presidente Michel Temer assinaram um termo de compromisso sobre o uso das Forças Armadas nos presídios estaduais. Mas isso só vai ocorrer quando houver um pedido formal nesse sentido. Ao vivo, Paulo Massalvia. E mais uma medida para diminuir a crise no sistema penitenciário foi anunciada, dessa vez, pelo Ministério do Trabalho. Isso mesmo, 30 milhões de reais vão ser injetados no projeto Começar de Novo, para a reinserção profissional de 15 mil presos. Para isso, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, se reuniu hoje com a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. A intenção é lançar a parceria no dia 10 de fevereiro. Dia de ansiedade para milhares de estudantes. Saiu hoje o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016. É verdade, Glaucio. Com as notas na mão, é hora de tentar vaga numa universidade pública por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Pois é, são mais de 238 mil vagas em 131 faculdades públicas. O número é maior
maior do que o ofertado no ano passado. Então, atenção, as inscrições do SISU abrem já na próxima terça-feira, dia 24, e se encerram na sexta, dia 27. Maria Eduarda teve uma manhã agitada. Ela sabia que a qualquer momento sairia o resultado do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Eu sempre no futuro, com bastante calma, né, mas por excelência real mesmo, né, que pode me botar dentro da universidade, bateu o nervosismo um pouquinho. A espera valeu a pena. E o resultado não foi nada mal. Eu fiquei bastante feliz por eu ter evoluído, né, em todas as áreas, minha redação, em relação ao Enem anterior, né, quando eu tinha sido meu primeiro. O Enem abre portas para que os estudantes possam disputar vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. As inscrições para o SISU ocorrem na próxima semana, de terça, dia 24, a sexta-feira, dia 27. O secretário de Educação Superior, Paulo Baroni, fala sobre o programa. Atendidos os critérios e notas dos candidatos dentro do número de vagas disponibilizadas, isso significa acesso a vagas de educação superior nas universidades federais e nas instituições estaduais participantes do SISU. Com a nota do Enem, o estudante também pode tentar uma bolsa em uma universidade particular, por meio do programa Universidade para Todos e ProUni, que abre inscrição ainda este mês, no dia 30 de janeiro e vai até 2 de fevereiro. Para participar do Fundo de Financiamento Estudantil, que oferece financiamento para universidades particulares. As inscrições são de 6 a 9 de fevereiro e contagem na sede. Você acha interessante que o Enem seja aplicado em um único dia? O Ministério da Educação quer saber a sua opinião para elaborar o Enem de 2017. Essa e outras questões estão numa consulta pública que foi aberta hoje. Qualquer pessoa pode fazer sugestões para melhorar o Exame Nacional do Ensino Médio e enviar um texto de até 300 caracteres com sugestões. Além disso, o participante responde 3 perguntas sobre a aplicação do Enem. A primeira, por exemplo, pede que o participante escolha entre o formato atual de provas em 2 dias ou a redução da prova para um único dia. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, em qualquer um dos formatos, a redação vai ser mantida. das pessoas para que a gente possa aprimorar o processo de avaliação geral e o exame que é patrimônio hoje do Brasil. E o que nós queremos é qualificá-lo de forma mais efetiva e que atenda os interesses dos jovens brasileiros que sonham com a universidade. No final do ano passado, mais de 6 milhões de estudantes fizeram as provas. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação e mostrou que as melhores notas foram na prova de Ciências Humanas, seguida de Linguagens e Códigos. Para o ministro, o desempenho dos alunos pode ser melhor. Ele voltou a defender a reforma do ensino médio. O desempenho da educação básica no Brasil estagnou. Em alguns aspectos até piorou, evoluiu, andou para trás. E a gente tem que recuperar. A gente enfatiza a necessidade da reforma do ensino médio para que o aprendizado seja cada vez melhor e maior. Apenas 7,7% dos alunos que pediram a certificação do ensino médio pelo Enem alcançaram a nota mínima. Por isso, Mendonça Filho anunciou que o Enem não será mais usado como certificado de conclusão do ensino médio. A partir deste ano, pessoas maiores de 18 anos que não terminaram o ensino na idade regular devem fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Reportagem Gabriela Noronha. E quem tiver interesse em participar da consulta pública, é só entrar na página do INEP na internet, inep.gov.br. Só na primeira hora em que esteve no ar, o INEP registrou mais de 10 mil participações. A consulta sobre o Enem vai até 10 de fevereiro. 19 horas e 14 minutos no horário brasileiro de verão. Mais crédito e menos burocracia é o que pretende o novo programa para micro e pequenos empresários lançado hoje. Isso mesmo, serão mais de 8 bilhões de reais em crédito disponível. A gente detalha tudo para você daqui a pouquinho. O Ministério da Saúde atualizou hoje os números de casos de febre amarela registrados no país. E também informou medidas de controle que estão sendo adotadas em Minas Gerais, o estado mais atingido
atingido, além de estados vizinhos como Bahia e Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen, que está aqui no estúdio e fala ao vivo com a gente. Boa noite, Luana. Boa noite, Roberto, Glaucio, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Minas Gerais tem 4 casos confirmados de morte por febre amarela. O Ministério da Saúde enviou 1.600.000 doses da vacina para reforçar a imunização em 29 cidades do leste de Minas. O estado tem ainda 206 casos suspeitos, entre eles 53 mortes. Já no Espírito Santo, há 6 casos suspeitos em 4 municípios. O estado vai receber 500.000 doses extras da vacina. Medidas preventivas também vão ser tomadas na Bahia e no Rio de Janeiro, em cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Para a Bahia, vão ser enviadas 400.000 doses da vacina. Já para o Rio de Janeiro, vão ser enviadas 350.000 doses. Ao todo, 19 estados têm recomendação para a vacina contra a febre amarela. Este mês, o Ministério da Saúde enviou 650.000 doses da vacina para todo o país, como parte do calendário nacional de vacinação. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, a quantidade suficiente da vacina em estoque. E o Ministério está fazendo o acompanhamento dos casos de febre amarela em conjunto com os estados. Importante, eu acho que é reforçarmos a consonância do trabalho e da atuação do Ministério da Saúde em todas as suas áreas, com as secretarias estaduais de saúde de cada um desses estados e com as secretarias municipais de saúde. Cada um dos estados tem se reportado ao Ministério através de videoconferências. 2 vezes ao dia nós estamos monitorando todas as ocorrências e dando todos os suportes solicitados por parte desses estados, tanto em agentes de investigação de campo, equipes do EPSUS que já foram deslocadas, fornecimento de imunobiológicos e outras solicitações oriundas das necessidades locais. Em 2016, foram repassadas mais de 16 milhões de doses para todo o país. Para 2017, o governo federal comprou 25 milhões de doses da vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse considerar a situação sob controle. Nós temos um surto em Minas, nós consideramos a situação sob controle. O Ministério tem vacinas no seu estoque para distribuir, as vigilâncias do Estado são qualificadas, estão agindo de forma adequada, os municípios cooperam. Eu acredito que as áreas que necessitam de uma cobertura de vacinação ampla estão motivadas, as pessoas vão às unidades de saúde. A vacina é indicada para quem mora em áreas de risco ou que vai viajar para essas regiões. Segundo o Ministério da Saúde, é preciso se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem. Os adultos devem ser vacinados 2 vezes ao longo da vida. Bebês de 6 a 9 meses de idade devem ser vacinados apenas se morarem em regiões de risco ou se forem para essas áreas. As crianças devem tomar uma dose aos 9 meses e o reforço aos 4 anos. Os primeiros sintomas da doença são febre alta, calafrio, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômito. Roberto. Muito obrigado, Luana, pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil. Depois de reuniões com empresários e governantes de todo o mundo, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles encerrou hoje a participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro afirmou que existe um interesse muito grande de investidores internacionais em conhecer as reformas que vêm sendo feitas no Brasil, além das medidas para melhorar a produtividade no país. Existiram manifestações frequentes de empresas e investidores que declararam que planos de investir no Brasil já estão aumentando o investimento. Eu acho que o Brasil está na direção certa, acho que, de fato, o Brasil hoje é um destaque pelas oportunidades de investimento no mundo, principalmente porque o Brasil está fazendo as reformas fundamentais e, ao mesmo tempo, o Brasil está saindo de uma recessão e entrando em um período de crescimento. O ministro da Fazenda também disse que o Brasil vive um bom momento com a queda da inflação. Além de aliviar o bolso dos brasileiros, Meirelles ressaltou o efeito positivo na queda da taxa básica de juros.
a inflação decai. Se tivesse que ter sido portar juros, inclusive na última decisão está contando 0,75%, aumentando os danos fortes, isso não é positivo, primeiro, que é o resultado daquela negociação. Isso é bom para todos. E segundo, porque cortar de juros menor, nós teremos condições de cair cada vez mais o custo do crédito e, portanto, facilitando e barateando o consumo e o investimento. 19h20 no horário brasileiro de verão. Mais de 8 bilhões de reais de crédito disponíveis nos próximos 2 anos para micro e pequenas empresas. Essa é uma das ações previstas do programa Empreender Mais Simples, lançado hoje. E além de recursos, o programa também prevê iniciativas para reduzir a burocracia para as empresas e orientar os donos de pequenos negócios sobre o acesso ao crédito. O projeto Empreender Mais Simples, Menos Burocracia, Mais Crédito é uma parceria entre o governo, o SEBRAE e o Banco do Brasil. 10 sistemas informatizados vão ser desenvolvidos ou melhorados para simplificar a gestão das empresas. No lançamento do programa, nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer disse que a burocracia é um dos grandes problemas do país. O Estado tem que assumir postura menos cartorial e mais eficiente. Tem de garantir condições de financiamento mais racionais, que é o que vocês estão fazendo aqui. E é nessa direção que nós estamos agindo. Os empresários e sócios de Brasília, Matheus Agrelli e Fernando Bachem, sabem bem a importância de tornar os processos para as pequenas empresas mais simples. Os dois abriram um café há pouco mais de um ano. O trabalho para colocar o sistema em funcionamento não foi fácil, mas contaram com crédito. Segundo Matheus, foi essencial. Sem esse recurso, dificilmente a gente conseguiria abrir uma empresa, mesmo que pequena empresa, né? De acordo com pesquisa do SEBRAE, mais de 80% dos donos de pequenos negócios não recorreram a crédito no último ano. O projeto Empreender Mais Simples quer reverter esse quadro. 8 bilhões e 200 milhões de reais vão ser disponibilizados para cerca de 40 mil empresas em 2 anos. E o processo será orientado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O presidente Guilherme Assis Domingos explica que o SEBRAE vai auxiliar os empreendedores no planejamento sobre a necessidade e a forma de utilização do crédito. Esses consultores são os que vão dar a orientação para a obtenção do crédito. E com a orientação deles e o aval deles, aí nós vamos suprir um outro